funcionamento da disciplina, o que vocês estão achando? Alguma dúvida? Nenhuma? Pode falar, Matheus, você ia começar. Não, ia dar bom dia, falar que tá tudo tranquilo. Tá tranquilo. Tá, perfeito. Tudo tranquilo para mim também. A minha única dúvida, na verdade, foi que quando eu ouvi o podcast, como é em questão de áudio, eu não consegui visualizar a sigla que ele falou quando ele estava falando das associações privadas que foram criadas no século XX. Aí ele falou uma lá, eu não sei se é FAI ou FAI. Nossa, agora eu não estou lembrando. Associações privadas, mas eu vou retomar e procurar. Não é a PAI, não, né? Aí que eu tô com dúvida, professora, eu não sei qual que é. Eu imagino que seja, mas eu vou, se for, é a PAI. Mas eu vou retomar e vir lembrar o que ele fala. Mas eu imagino que seja instituição privada, nesse período é o que a gente tem mesmo, que vem surgindo. E também tem a Associação das APAES, a Associação Nacional. Pode ser que ele falou como Associação das APAES. Bem pensado. Aí eu acho que é Associação não sei. Fica assim. Eu acho que é FENAPAES, que é a Federação Nacional das Isso, APAES. Federação Nacional. FENAPAES. Eu acho que pode ser isso. Mas vou conferir e relembrar. Mas deve ser, sabe? Não estou conseguindo lembrar de outras. Pode ser, assim, pelo som que você falou da sigla, deve ser, porque poderia ser Pestalozzi, mas aí acho que já destoa um pouco da sua compreensão. Tá bom, obrigada, professora. Imagina. Bom, gente, hoje seguindo o cronograma, a nossa proposta é conversar sobre as concepções de deficiência. Hoje é dia 9, né? Então está registrada a aula síncrona para falar sobre concepção sobre deficiência e capacitismo. Aí eu preparei aqui alguns poucos slides, justamente para ver. Acho que está aparecendo para vocês, né? Tá, sim. Só um minutinho. Eu vou projetar aqui, caso vocês tenham alguma dúvida em colocação, contribuição, fica à vontade para comentar. Então, eu coloquei lá para vocês uma videoaula sobre o percurso histórico, né? Vocês devem ter acompanhado, falando sobre as mudanças que foram ocorrendo em algumas sociedades, algumas civilizações, dessa compreensão mesmo com relação às pessoas com deficiência, né? E é importante a gente refletir sobre esse processo, porque, de certa forma, ele reflete no que a gente tem hoje, nas compreensões que a gente tem hoje, né? E nos ajuda a construir o que a gente chama de concepções sobre deficiência, compreensões sobre que a gente tem sobre a deficiência, né? Que é construída com base também nesse percurso histórico, tá? Aí eu coloco aqui para vocês 4 principais
compreensões relacionadas à deficiência que a gente tem na literatura da área. Travou. A gente tem uma compreensão que é denominada de orgânica, né, ou médica, que interpreta a deficiência como um atributo do indivíduo, considerando o desvio do padrão orgânico de normalidade. Então, o que que a gente tem? A gente tem uma sociedade que entende que o ser humano é um ser características pré-determinadas que o cara coloca numa posição de normalidade, né? E aqueles que destoam dessas características têm essa marca do desvio. Né? E essa compreensão orgânica médica, ela vem justamente para explicar dessa forma, né, a condição de deficiência. A compreensão histórico-cultural, que avança um pouco nesse caminho de compreensão de deficiência, mas ainda deixa uma marca que esse desvio ainda existe nesse sujeito, e é esse desvio que causa as limitações e as barreiras sociais desse sujeito. A gente tem a compreensão metafísica. Essa compreensão ela é muito forte, principalmente, não sei se vocês se lembram, naquele momento do percurso histórico que a gente tem, quando a gente tem o advento do cristianismo, né, e a igreja começa a tentar buscar explicações, né, e parte dessas explicações são de natureza espirituais, sobrenaturais. Né? Então, a forma de interpretar a deficiência por esse caminho, né, da espiritualidade, religiosidade e condições sobrenaturais, a gente denomina de concepção metafísica, tá? E a compreensão que a gente caminha para ser a mais aceita atualmente, que é a compreensão social da deficiência, né? Que a gente entende que existe uma condição nesse sujeito, mas não é essa condição que sozinha vai ditar as barreiras desse indivíduo na sociedade, né? As principais barreiras nessa compreensão, elas advêm da própria sociedade, que não é acessível, que não apresenta condições favoráveis de participação desse sujeito. Então, essa compreensão social é a que mais a gente tem aceita atualmente e o que a gente luta para que seja estabelecido como um todo na sociedade. A gente tem todas essas compreensões, né, de deficiência, muitas delas vêm com uma marca de um determinado período histórico, né? Mas elas coexistem na nossa sociedade atualmente. É muito comum a gente encontrar pessoas que têm uma visão metafísica da deficiência, né, ainda com essa marca anterior ao descobrimento à evolução da ciência. Há compreensões ainda voltadas para o modelo biológico, médico, e também, né, muitas pessoas acreditam compreendem da forma do modelo social. Né? Então, são várias compreensões que a gente tem, né, dependendo de vários autores que colocam essas compreensões, e elas coexistem na nossa sociedade, infelizmente. Né? A luta que a gente tem é de tentar caminhar para uma compreensão mais social da deficiência. E não sei se vocês se lembram, mas eu coloquei um instrumento lá no comecinho da disciplina, de um questionário com algumas questões, algumas afirmativas, e vocês foram marcando, né, se concorda, não concorda. Aquele instrumento é um instrumento de medida de concepção de deficiência, né? Então, a gente aplica para grupos, né, de pessoas para realmente mensurar a concepção que essa pessoa, que esse grupo apresenta. Né? E a gente fez esse trabalho para as turmas, né, da disciplina, só a título de curiosidade, para a gente ver, né, mensurar como que está essa compreensão de deficiência. E após a análise dos resultados, a gente tem o seguinte resultado, para essa turma específica. Empatado, a gente tem a concepção social, histórico-cultural, né, com score de 10,67. A biológica com scores de 7 pontos e a metafísica 4 pontos. Né? Então, é um resultado interessante, né, para as concepções aí de metafísica e biológica, que são compreensões mais equivocadas, se a gente puder dizer assim, né, os scores aí são mais baixos. Embora há um empate, né, no social, histórico e cultural,
mas a história cultural já é uma compreensão um pouco mais evoluída, né? Um pouco mais avançada. É claro que a gente sempre espera que a concepção social seja que dispare na frente, né? Que é aquela que a gente compreende como a mais adequada. Mas, em termos gerais, né, é um resultado bem interessante e satisfatório. Aí a gente fala sobre as concepções de deficiência, sobre esse percurso histórico, né? E a gente, como é uma disciplina pensada para a sala de aula, né, na questão da formação de professores, é importante a gente se perguntar, então, essa concepção de deficiência importa de alguma forma, né, pode influenciar de alguma forma na escolarização, na sala de aula de estudantes com deficiência, né? E para responder isso, a gente coloca uma situação, né, que a gente tem, por exemplo, um estudante com deficiência, né, uma determinada deficiência, e ele vai ser matriculado numa determinada escola. E junto com essa matrícula, ele traz o planejamento educacional especializado dele, né, que é o PEI, ou em Minas também é chamado de PDI. Esse planejamento, ele vem com todo o percurso histórico do estudante com deficiência, né? Muitos dos estudantes com deficiência acompanham, traz seu percurso esse planejamento. Então, estratégias que foram desenvolvidas, né? Acompanhamentos que são realizados por esse estudante, tudo isso vem registrado nesse planejamento. Aí, com esse estudante fictício, a gente tem duas situações para pensar. Um professor A e um professor B. O professor A, ele vai ler esse planejamento e vai pensar quão bem o aluno vai se encaixar na minha sala de aula. Esse professor documenta cuidadosamente os comportamentos que dão suporte à sua crença de que um ambiente mais restritivo seja assegurado. Apresenta essa documentação que ele preparou à equipe de educação especial, expressando preocupação com o fato de não ser qualificado para ensinar esse aluno. Esse é o professor A. E a gente tem o professor B, que também vai ler esse planejamento e pensar nas necessidades do estudante para se sair bem-sucedido em sua sala de aula. Apoia essa transição, né, essa chegada do estudante, observe e ouve cuidadosamente ele e se concentra no desenvolvimento de estratégias que irão apoiar sua permanência na classe. Mantém contato regular com os pais e consulta a equipe de educação especial com frequência. Vendo essas duas situações, né, do professor A e do professor B, e o que a gente compreende de concepções de deficiência, vocês conseguem dizer alguma diferença perceptível dessas duas situações? A gente poderia dizer que algum professor tem uma tendência a ter uma concepção X, enquanto o outro tem uma tendência a ter uma concepção Y. O que vocês acham? Conseguem perceber? Pode falar, Raul. Eu acho que a professora B, como ela está tentando incluir o aluno, diferente da professora A, que está tentando excluir ele do meio, talvez ela teria uma visão social da deficiência. Perfeito. É isso mesmo. As atitudes delas nos mostram, basicamente, né, nos permite compreender suas concepções. Por exemplo, a professora, quando ela pergunta, né, quão bem o aluno vai se encaixar na minha sala de aula. É um tipo de expressão, né, um tipo de questionamento muito voltado para esse modelo médico, né, porque o modelo médico justamente diz isso. A sociedade se mantém como está e quem tem que se adaptar é o sujeito com deficiência. E é isso que está intrínseco na fala dela, né? A sala de aula dela vai permanecer do jeito que está e esse estudante tem que se encaixar nela. Já o professor B, né, professor B, já tem uma concepção realmente mais voltada para o modelo social da deficiência, né? Ela entende que essa sala de aula vai ter que se modificar de alguma forma. Ela entende que esse estudante vai ter que ser bem recebido, independente de como está essa sala de aula, né? E realmente esse apoio que é dado, isso vai para a sala de aula, isso vai para a sociedade como um todo, né? Então, a ideia do modelo social é isso.
A sociedade tem que se modificar, a sala de aula tem que se modificar para que essas pessoas possam ser incluídas efetivamente. Então, nesses dois casos, o que a gente tem que o estudante é o mesmo. O que muda é a conceitualização desse aluno, dependendo de quem está observando, se é o professor A ou se é o professor B, nesse caso fictício. Então, respondendo aquele questionamento que eu coloco no slide anterior, como um professor define, compreende o estudante com deficiência, né, compreende a questão da deficiência, tem tudo a ver com o resultado educacional desse estudante. Então, por isso é muito importante a gente ter ciência de quais são as concepções de deficiência, né? Refletir sobre as concepções que nós mesmos temos, porque são essas atitudes, são essas compreensões que vai ditar nossas atitudes, as nossas ações. Isso vale para a sala de aula, isso vale para a sociedade como um todo, né? Então, a gente vê muita pesquisa sendo desenvolvida, buscando meios de mudar concepções, né? A gente desconstruir concepções equivocadas para que a gente possa alcançar realmente uma inclusão social e escolar, né, mais efetiva. Então, qual que é a importância de tudo isso? Por que a gente estuda tudo isso e é importante compreender? Aqui eu coloco um fragmento, né, de uma frase de um artigo que diz que essas concepções recaem indiretamente sobre a garantia dos direitos humanos das pessoas com deficiência, por meio das atitudes e das representações sociais. É isso que eu disse anteriormente. Então, as nossas atitudes e as representações que a gente tem no meio social, no meio escolar, está diretamente relacionado com as concepções que a gente tem. E para exemplificar isso, né, a gente foi em um jornal extrair, né, fazer uma busca de como que a palavra deficiência se relaciona nas notícias. Né? Então, aqui são manchetes de jornais, aqui principalmente do G1, né, que é o mais fácil de fazer busca, mas a intenção era de verificar como que a palavra deficiência, as pessoas com deficiência se relacionavam nas notícias, né? Então, por exemplo, a gente tem esse primeiro, né? Exposição na Avenida Paulista reúne obras de artistas que usam a arte para superar a deficiência. Aluna com deficiência visual é aprovada em primeiro lugar em Direito na UFPI. Conheço o adolescente que superou a deficiência através da arte e inspira moradores do Maranhão. Pessoas com deficiência física e exercícios têm limites para a superação. Superação. Jovem com paralisia cerebral se forma em jornalismo. Professor de educação física com síndrome de Down é exemplo de superação, mostrando minha total capacidade. Então, o que eu quero mostrar com isso? Né? Que a deficiência, ela ainda é representada, né? Notícias, né? Na sociedade como um todo, como algo, um obstáculo a ser superado. Então, a gente percebe que essa compreensão social ainda não vem tão enraizada na sociedade, ainda a gente vê outros modelos muito predominantes na nossa sociedade, né? E o que a gente tira com isso, né? E vai reforçar que são notícias relativamente novas, a gente percebe que a deficiência, né? Ela vem sendo tratada como um obstáculo a ser superado, né? Só que a deficiência, ela não é algo a ser superado, né? Ninguém supera a deficiência. A deficiência, ela é uma condição humana, certo? E a gente convive, né, com ela. O que pode ser superado são essas barreiras que são externas e que dificultam essas pessoas com deficiência a desenvolverem suas potencialidades e suas habilidades, né? Então, é muito comum quando a gente vê esse tipo de notícia, principalmente esse de quando o estudante com deficiência é aprovado em vestibular, né? Geralmente, isso é motivo de passar no horário nobre, né? Todo mundo comenta e festeja, né? Como se aquela pessoa não fosse uma pessoa, né? E que pudesse ter condições de ser aprovada, por exemplo, no vestibular. Mas a pessoa deixa de existir, então é a sua deficiência que é a manchete de aprovação no vestibular, né? Como se ela não tivesse esse potencial. Aqui outros exemplos, né? O programa ajuda o acesso de pessoas com deficiência às praias em São Paulo. Motorista ajuda deficiente a subir em ônibus e foto faz sucesso na internet. Para além das nomenclaturas equivocadas que a gente poderia analisar, né? A gente vê que são serviços que deveriam ser prestados para a pessoa como
que marcam a ausência da acessibilidade, né? Por exemplo, na primeira, a pessoa não consegue ter acesso à praia se não tivesse uma ajuda, né? A pessoa não consegue acessar, subir no ônibus se não tivesse ajuda. Então, são negativas do direito das pessoas, né? Direitos básicos. E sempre quando esse serviço é prestado à pessoa com deficiência, muitas vezes ele remete a essa questão da ajuda, né? Geralmente é fotografado, é noticiado, né? A pessoa que foi lá ajudou, entre aspas, tira foto da notícia, né? Porque realmente ainda tem essa marca, né, da caridade e da assistência a essas pessoas, enquanto que deveria ser uma notícia de denúncia da falta de acessibilidade, né, que é um absurdo. Aqui só também outras notícias que a gente poderia trazer para discussão também, né? Mães de criança com deficiência denunciam recusa de matrícula em creche. Mães reclamam da falta de transporte escolar para criança com deficiência. Professora é afastada de creche após família dizer que criança com deficiência era amarrada em cadeira. Câmera de... deixa eu falar primeiro dessa primeira parte, né? Aqui a gente vê 3 notícias, né? Também da denúncia de falta de acessibilidade, né? De negativa do direito à matrícula, por exemplo, né? Que é algo inquestionável, né? Isso por conta da condição da deficiência, né? A deficiência é a marca que traz essas negativas. Outros tipos de notícia que a gente vê muito, né? Que são essas do lado direito, é o abuso que muitas dessas crianças, né? Jovens com deficiência, principalmente crianças os jovens com deficiência intelectual sofrem, né? Registros de abuso sexual, né? De estupro, que também ainda é marca do tipo de notícia que a gente vê, né? Então, ainda as pessoas se apropriam, né, dessa condição de deficiência para cometer crimes, né, de abuso e de violência contra pessoas com deficiência. Também são notícias muito comuns a gente ver relacionadas à notícia de deficiência. Então, novamente, a gente tem negativa de direitos e a prática de violência contra essas pessoas. Aí a gente entra num termo, né, que talvez vocês já ouviram falar, que é o termo de capacitismo, que nada mais é do que a discriminação de pessoas por motivo de sua deficiência, tá? E aqui do lado direito eu coloco um cartazinho, né, que foi retirado de uma rede social. Já deixo até indicado essa pessoa, né, Ana Clara, que traz um conteúdo, produz um conteúdo muito interessante para desconstruir o capacitismo. Então, o que são visões, o que são atitudes capacitistas? Que ela faz tipo um checklist de práticas realmente, de que ela já vivenciou e que é comum pessoas com deficiência vivenciar. Por exemplo, olhares invasivos na rua, frases do tipo, você não consegue, você não pode, tão bonitinho, pena que é PCD, pessoa com deficiência. Ter o sentimento, né, de que as pessoas têm pena de você, não falarem diretamente com você. Frases também, né? Vou rezar para te curar, o que aconteceu com você, mas nem parece doente, né? Ficaram surpresos que você bebe, o que vale é a beleza interior. Já te deram parabéns por estar existindo. Então, são frases, né? São ações, atitudes que são reflexos das concepções que a sociedade traz enraizado historicamente, né? E reproduz. No entanto, são reproduções de discriminação, de preconceito com relação a essas pessoas, né? Então, são atitudes que a gente precisa tentar ir aos poucos desconstruindo. Aqui eu coloco um outro material também da internet, né, que faz esse link, né? Então, o capacitismo ele é um tipo de preconceito, né, que está relacionado às pessoas com deficiência, assim como o racismo está para as pessoas negras, o machismo para as mulheres e a xenofobia para estrangeiros. Então, é esse tipo de preconceito, discriminação, porém, diretamente relacionado às pessoas com deficiência. Aqui eu coloco também algumas frases muito comuns de serem reproduzidas na sociedade, nos nossos discursos,
e que são frases também capacitistas, né? Dar uma de João sem braço, está parecendo um autista, mais perdido que segue em tiroteio, você está surdo, que mancada, você não é aleijado, venha buscar. Né? Então, são frases, né, que a gente percebe que, de forma equivocada, a compreensão de deficiências está relacionada a elas, né, e utilizadas, né, de forma em contextos totalmente que remetem ao preconceito, né, essa compreensão, essa marca do estereótipo, né, com relação a essas pessoas com deficiência. Então, também são frases que a gente busca, né, luta para desconstruir. Gente, qualquer coisa podem comentar, tá? Aí a gente caminha para o final dessa discussão e eu coloquei um vídeo aqui que eu já sei que o áudio não vai sair, tá? Que eu já testei em outras turmas, mas a intenção é só o vídeo mesmo, né? O que é esse vídeo? É um vídeo da internet, né? Das redes sociais, que é uma menina com síndrome de Down, que traz toda essa luta também, né? Que tem produzido vários conteúdos interessantes para desconstruir a desinformação mesmo com relação a esse público, né? Desconstruir o capacitismo. E o que ela fez? Nesse vídeo ela faz o seguinte, ela diz que fez uma busca no Google sobre o termo síndrome de Down. E essa busca retornou um conceito muito ultrapassado, né? Com essa marca do déficit, da doença, né? Denominando de portadores de síndrome de Down, né? Tudo aquilo que a gente vê que é equivocado, né? O uso equivocado. E ela, juntamente com outras pessoas, né, também com os mesmos propósitos, com as mesmas lutas, né, fez uma campanha na internet para que o Google fizesse essa mudança nessa conceitualização com relação à síndrome de Down, mudasse essa definição que é encontrada. E foi um movimento, né? E o Google ouviu, né? A Google ouviu e fez essa mudança. Então, a gente tem antes e depois duas definições, né, no Google. Hoje, se a gente buscar, ela já vem com a modificação atualizada. Então, a atualizada já vem dizendo que é uma condição genética, né? Já denomina essas pessoas como pessoas com síndrome de Down e não portadores, né? Então, houve essa mudança, né? Uma definição mais completa e mais que contempla a atualidade do que a gente tem. Então, eu vou colocar o vídeo, ele está realmente sem áudio, tá? Mas é só uma musiquinha, a intenção é só ver a forma que ela apresenta a questão. Então é isso, ela denuncia, né, a forma como é apresentada no Google, né, e depois de todo esse movimento, há mudança, né? Por que eu estou trazendo isso? Porque é isso que ocorre mesmo, né? As mudanças que ocorrem com relação a essa compreensão de deficiência, elas estão muito, elas são a longo prazo mesmo, né? Elas ocorrem a longo prazo. E esse é um exemplo de que algo ocorre nesse caminho. Então, vamos pensar em pessoas que são leigas, que daqui para frente fazer uma busca no Google sobre a definição de síndrome de Down, já vai ter uma informação atualizada e coerente aos dias atuais, né? Então, é esse tipo de mudança que é importante, né? Que vai ocorrendo e que vai se modificando. Isso é um tipo de desconstrução também dessas concepções, né? E é interessante que a Google é uma gigante, né, internacional, e que se ela conseguiu fazer essa mudança, né, então as pequenas ações que a gente tem no dia a dia, né, as pequenas compreensões que a gente tem em sala de aula ou na sociedade como um todo, também a gente consegue desconstruir, né? Então, por isso que é importante a gente entender as concepções de deficiência, né, entender o que elas acarretam, né? Porque não é só uma compreensão que a gente tem, né? E algo que é muito comum também
a gente ter compreensões que são, a gente externalizar compreensões que são socialmente aceitas, né? Mas internamente a gente tem ainda compreensões preconceituosas, né? Isso também é muito comum, né? Mas a ideia também é a gente aos poucos desconstruindo isso. Gente, alguma dúvida? Laura, Matheus, gostaria de colocar algo? Rafa? Ficou claro? Tudo tranquilo aqui. Perfeito. Eu também não tive nenhuma dúvida. Então, ótimo, gente. É isso que a gente tinha planejado de discutir hoje. Vocês, pelo nosso cronograma, a gente tem uma atividade programada, né? Já gostaria de reforçar a importância como eu disse lá no primeiro dia, de se atentar ao prazo. No entanto, ela está para o dia 16/11, e ainda falta um último conteúdo de eu disponibilizar para vocês, que é uma videoaula, né? Que eu estou terminando e colocarei essa semana para vocês. Então, eu vou prorrogar essa atividade para um pouco mais para o final do mês, tá? Então, eu vou fazer a modificação lá no Moodle para contemplar também esse último conteúdo que está faltando da unidade, tá? Então, essa atividade 1, que está para o dia 16/11, ela vai ser modificada, o prazo, tá? Aí, feito isso, a gente praticamente encerra a unidade 1 e a gente entra na unidade que a gente discute a questão das políticas. Certo? Beleza. Professora, a atividade para o dia 16/11 vai ser prorrogada? E para o dia 14/12 vai continuar na mesma data? Por enquanto, sim, né? Aí lá na frente, se for o caso, a gente avalia de novo. Mas aí, por enquanto, sim. Aí o que acontece é que a do 16/1 ela vai sobrepor a unidade 2, né? Mas é mais para vocês terem um prazo maior de realização. Tá? Obrigada. Certo? E só para lembrar que a atividade 1 é aquele ensaio, né? Que é para ser produzido, né, com base no material da unidade 1. Vocês viram que eu disponibilizei videoclipe, né? Que também traz uma discussão sobre essa questão da homogeneização na sala de aula, né? E lá na chamada da atividade eu coloquei algumas palavras-chave. A ideia é vocês problematizar mesmo aquelas palavras-chave e trazer elas para discussão nesse ensaio, tá? Eu acho que é isso. Essa aula eu fiz a gravação, tá? Vou colocar ela disponível para vocês no Moodle. E qualquer dúvida, qualquer questão, vocês podem ir trazendo para mim, para o Rafa, que estaremos à disposição. Certo? Vou encerrar Ok. aqui. Tá bom, professora, obrigada.